bom dia, divinos seres! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de mãe hoje, nesse domingo, dia 12 de maio? Eu não podia deixar de passar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse dia tão especial, né? E eu escolhi hoje um lugar que eu gosto muito de estar, né? Eu gosto muito de estar em contato com a natureza. E hoje, ó, vou literalmente ver se eu consigo mostrar para vocês. Na árvore. Eu tô sentada literalmente na árvore. Foi o melhor lugar que eu achei aqui para ter essa conversa com vocês e para falar sobre mãe. Ontem eu realizei o workshop, né? Um despertar para a vida. E o tema que foi abordado foi exatamente o tema mãe. A gente conversou sobre os reflexos que a relação com a mãe tem na vida do ser humano, né? E eu fui abordando exatamente o sentido de que muitas pessoas falam: o Bert Hellinger é o pai das constelações. E na verdade, ele não foi a pessoa que criou as constelações, né? Mas ele foi o grande difusor das constelações. E ele percebeu ali, quando ele fazia um trabalho missionário na África, que todas as dificuldades, as grandes dificuldades que existiam nas famílias, nas pessoas que ele atendia, é porque existiam desordens no sistema, né? E aí ele chegou à conclusão de que existem 3 aspectos que são fundamentais de olhar em todas as relações, que é a hierarquia, a ordem e o equilíbrio entre dar e receber. E ele pesquisando e estudando bastante Freud, Jung, né? E principalmente Winnicott, né? Ele começou a perceber ali que a relação com a mãe era um fator muito determinante para os resultados do ser humano. Inclusive, o Winnicott, né, ele dizia, aliás, que se você quer ajudar uma pessoa, você tem que começar a estudar primeiro a relação dela com a mãe. E é a relação dela com a mãe que vai mostrar ali a qualidade da forma que ela lidar na vida, se relaciona com as pessoas, tem ali uma relação amorosa, se nutre afetivamente. Isso tudo é um reflexo da qualidade da relação que você teve com a sua mãe. Então é fundamental que você tenha esse olhar. E aí o que acontece muitas vezes, né? Eu tava aqui caminhando e aí até foi interessante que eu vi uma mãe subindo uma ladeira, empurrando o menininho na bicicletinha. E aí toda vez que ela parava, ele chorava, porque era para ela empurrar. E aí o meu marido brincou, falou assim: nossa, toda mãe é meio boba, né? Como mãe faz umas coisas. Aí eu falei: pois é, algumas erram por fazer demais, outras erram por fazer de menos. Mas eu, Juliana, acredito que todas erram. Por que todas erram? Porque nós somos seres humanos, gente. Nós somos seres humanos. Então, sempre a gente vai poder fazer melhor. Sempre. Enquanto a gente estiver respirando aqui na Terra, nesse planeta que é um planeta escola, a gente vai estar evoluindo. E sempre, de alguma forma, vai ali gerar uma falta ou um excesso na vida da pessoa. E toda a questão, toda a falta que existe ali na relação que você teve com a sua mãe ou no excesso, automaticamente vai gerar um reflexo na sua vida, né? E tudo aquilo que faltou para sua mãe em relação à mãe dela, muito possivelmente falta para você. E aí, como é que se manifesta essas faltas? Em sintomas. Quais são esses sintomas? Dinheiro vem e não fica.
Problemas nos relacionamentos, dificuldade em se relacionar, dificuldade em confiar nas pessoas, sentimento de insuficiência, de achar que nunca é bom o suficiente, Esses são alguns reflexos, né, dos sintomas que vão se apresentar na sua vida. Rê, lindão! Muito obrigada por estar aqui. Bom dia, Ju. Antes mesmo de conhecer a terapia, quando eu me envolvia em um relacionamento, eu prestava atenção no relacionamento dela com a mãe. Isso! É muito importante a gente olhar, Renato, para a forma que a pessoa, o nosso parceiro, a nossa parceira, se relaciona com a mãe. Mas também é muito importante e primordial que você observe a forma que você se relaciona com a sua mãe. Então, observar se de repente você tem dó da sua mãe, se de repente você tem aquela necessidade de compensar ela pelo que ela fez. Gente, mãe, a gente nunca vai poder retribuir e dar para nossa mãe o que ela nos deu. Porque a mãe, ela deu pra gente a vida. E isso a gente não pode devolver. É algo impagável, impagável. E quando a gente quer compensar, é como se a gente tivesse uma certa arrogância de não se perceber pequeno diante das nossas mães. Então, a gente pode, a compensação que a gente pode trazer para nossa mãe é sendo mais feliz, mais amoroso, mais bem-sucedido, mais próspero. É nesse sentido que você pode compensar a sua mãe, não de outras formas. Então, é importante que você sempre esteja observando, porque isso são indícios do quanto você está fora de lugar nessa relação. Então, assim, qual foi o intuito de fazer essa curta live aqui, que eu nem avisei para vocês que eu ia fazer, né? Uma live surpresa, mas todo Dia das Mães eu gosto de fazer uma live aqui para vocês. É exatamente convidar vocês para se observarem, né? Se observarem no intuito de perceber o que faltou para você lá na sua infância em relação à sua mãe, que até hoje para você é algo que ainda falta em relação à sua mãe, né? E aí eu convido você a olhar para a relação que a sua mãe teve com a sua avó e observar o que ela recebeu da sua avó. Porque como eu disse aqui nessa live, tudo aquilo que faltou na relação da sua avó com a sua mãe, ela não teve para te dar. Gente, a gente só pode dar aquilo que a gente transborda. A gente não tem como dar aquilo que a gente não recebeu. Então, se a sua mãe, ela não foi ensinada pela sua avó a se amar, não foi validada o suficiente para se sentir confiante, né? Se ela, de repente, teve uma educação muito rígida, né? Automaticamente, ela não vai conseguir te ensinar a se amar, a se nutrir afetivamente, a se respeitar, a se autovalidar. Então, você sempre vai estar procurando isso nas suas relações. Então, que você possa, no dia de hoje, observar essas faltas que você carrega em relação à sua mãe e levar esse olhar para a relação que a sua mãe teve com a sua avó. E aí isso talvez te traga um pequeno despertar, que talvez você esteja cobrando algo de uma pessoa que ela nunca vai poder te oferecer, ela nunca vai poder te dar, porque ela não foi ensinada, ela não aprendeu, ela não recebeu. E aí, gente, entra aquele aceitar a mãe como ela é. Abrir mão da mãe idealizada, perfeita, que não existe na minha concepção aqui na Terra, para aceitar a mãe humana, a mãe possível. A mãe que talvez tenha te dado o bem mais precioso e o único que ela poderia te oferecer, que é a vida. Talvez ela não tenha capacidade cognitiva, talvez ela não tenha nunca, jamais a capacidade afetiva de expressar o amor, o reconhecimento para você. Mas ela te deu o que ela podia dar, a vida.
E ela colocou a vida dela em risco para te colocar no mundo. E talvez esse olhar já é mais do que o suficiente para você falar: tá tudo bem, mãe. Você foi a mãe possível para mim. Eu recebo o que você me deu e faço bom uso com isso, fazendo diferente na minha vida daqui para frente. Eu espero, gente, que do fundo do coração, de alguma forma, deixa eu virar para cá para ver se melhora, que de alguma forma vocês possam sentir esse reverberar aí no coração de vocês e que vocês façam esse exercício de colocar no papel. O que eu sinto que faltou na minha relação com a minha mãe desde pequena? E o que eu sinto que falta até hoje na minha relação com a minha mãe, né? E aí, eu quero que você faça esse exercício, tá? Agora eu vou olhar para a relação da minha mãe com a minha avó. Como que foi essa relação? O que ela recebeu da minha avó? Qual era a capacidade cognitiva da minha avó? De pensar, de agir, de tocar, né? E com isso, você vai sentir um pouco mais de alívio na sua alma. E você vai começar a ter um novo olhar para a sua relação com a sua mãe. Eu espero ter, de fato, de verdade, contribuído com vocês nessa manhã de hoje, para que vocês tenham um dia mais leve, um olhar mais sereno, que vocês possam olhar para a sua mãe, para a mãe de vocês, como uma mulher humana, comum, imperfeita e que está aqui na Terra para evoluir e aprender, certo? Gratidão, divinos seres, um grande beijo para vocês e um excelente Dia das Mães para todos.